Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta aqui para a glória de Deus nessa segunda-feira, falando sobre Deus. É um prazer, é uma satisfação ter você aqui conosco. Nós estamos hoje, com um tema muito interessante, um tema muito importante, que é o Espírito Santo. E eu estou aqui com um amigo meu particular, amigão, Pastor Jaedson. Pastor Jaedson é o pastor da Igreja Batista de Buritis. Fiz o convite, ele está aqui. Pastor, as boas-vindas ao senhor, né? Seja Amém. bem-vindo ao nosso programa. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. É um prazer, uma satisfação tê-lo aqui nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor Wanderson, graça e paz aos amigos, aos irmãos em Cristo. E é um prazer enorme, pastor, estar participando desse projeto e estarmos assim falando de algo tão importante para nós, cristão, para nós que sabemos que existe o Espírito Santo de Deus, existe esse Espírito Santo que move as nossas vidas. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse Espírito de Deus que habita em nós, habita na vida daqueles que são cristãos, daqueles que são conhecedores da palavra. É um prazer, pastor, estar aqui junto com neste momento aqui para falar sobre esse assunto também. Que bênção, pastor. Queridos, para quem não conhece, né, o pastor Jaedson, ele é o pastor da Igreja Batista Buritis. E o senhor, quanto tempo o senhor já está pastoreando, pastor? Pois é, pastor Wanderson, nós estamos já há 4 anos na frente do ministério, né, pelos cuidados do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Eduardo, lá da primeira Igreja Batista em Ji-Paraná, nos encaminhou para este ministério. Nós estamos aí, Que né, bênção. trabalhando para a honra e glória do Senhor. E uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja Sim, com bonita, né, certeza. pastor? O Que Senhor nos bênção. abençoou, né, com a estrutura, né, e para a honra e glória do Senhor nós estamos ali, né, para trabalhar, para alcançar pessoas para o reino de Deus. Amém, glória a Deus. Então, você que é a Igreja Batista Buritis, né, que está assistindo a gente aí, dá um alô aí para o seu pastor, né? Inclusive, daqui a pouco, pastor, segundo bloco, tem perguntas, né? Esse Glória a primeiro Deus. bloco a gente vai conhecer um pouquinho sobre o pastor Jaedson, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a Amém. história do pastor Jaedson, conhecer um pouquinho sobre essa caminhada do pastor Jaedson. E no segundo bloco, é 15 minutinhos só esse primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai para a temática, vai para o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Eu quero começar esse programa hoje um pouquinho diferente, né? Eu acho que o primeiro programa eu estava um pouco, talvez, nervoso, não sei. Mas esse programa eu quero começar agradecendo a Deus. Com a oração, pastor. Com a Amém. oração de agradecimento pelas nossas vidas, por esse programa, por essas pessoas que estão assistindo, por as pessoas que vão assistir, pedir a bênção de Deus. Amém. Amém? Pai querido, Deus amado, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós fizemos isso no outro programa, no offline, mas eu estou fazendo online aqui, pedindo a proteção do Senhor, pedindo a bênção, o direcionamento, que essa palavra tenha um endereço certo, Senhor. Que ela possa trazer edificação para nossas vidas, para nossa alma. Nos abençoe nessa noite, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, pastor. Pastor, vamos lá. Sobre o chamado ministerial, pastor. O senhor já desde criança eu quis ser pastor, pensou, olha, um dia eu vou ser pastor. Como que é isso? O senhor veio de um berço evangélico, digamos assim, dos pais serem cristãos ou não? Conta a sua história pra gente. Pois é, pastor Wanderson. É, a, o meu chamado não foi exatamente na infância, né? Eu nasci na cidade de Paraná, né? Conheci, assim, o evangelho através da minha mãe, que era membro da primeira igreja batista em Ji-Paraná, e ali nós caminhamos. E E assim, a mãe sempre nos ensinou a andar nos princípios, no caminho do Senhor. E tanto é que nesse início de vida, né, que onde eu me faço menção aqui desde os 4 anos, 5 anos, eu lembro, né, de como que era ir para a igreja, como é que era estar indo para a escola bíblica, estar indo nos cultos. Isso eu tenho lembrança, né? Eu tenho 33 anos, mas tenho essas lembranças guardadas bem. E nessa época até era o meu pastor presidente hoje, que é o pastor Sérgio Eduardo, lá da primeira de Paraná, ele continua sendo pastor, né? Já tem quase 35 anos de ministério. Que bênção. Então, assim, a minha caminhada, ela começou, né, com a divisão familiar, meu pai é católico, minha mãe é evangélica. E algo interessante, pastor Wanderson,
que quando eu tinha média de 5 a 6 anos de idade, meu pai pegou eu, né, e meu irmão e falou assim, ó, vamos lá para missa. E nós fomos, né? O pai levou a gente umas 3 vezes para o culto na igreja católica, mas algo que a gente não. Mas ele sempre deixou a escolha. Ele falou: ó, vocês sigam o princípio ao qual vocês acham melhor. E nós decidimos em prosseguir pelo Evangelho, em estar vivendo, né, dessa obra gloriosa que o Senhor tem feito. E estamos aqui, para a honra e glória do Senhor. Que benção. Uma coisa que o pastor Rafael falou aqui no programa anterior, né, sobre esse incentivo dos pais, né, sobre esse papel tão importante, que é ensinar os filhos no caminho que devem andar, né, os Sim, princípios que são passados de pai para filho, né, e a gente vê que isso é muito forte, né, o papel do pai, o papel que o pai desempenha, e a gente vai ver que isso reflete, né, termina refletindo na vida adulta dos filhos, né? Eu sim, falei com sobre isso, certeza. chamei atenção sobre isso, né? O público que está assistindo a gente, os pais que estão assistindo, essa importância, né, de ensinar os filhos no caminho que se deve andar. Sim. A gente vê que realmente o resultado ele vem. Pastor, eu vejo aqui que hoje está animado aqui, né? Glória a Deus. Tem bastante gente acompanhando aqui. O pastor Fernando, né? Pastor Fernando de Ariquemes. Glória a A Deus. minha esposa está aqui, Rafaela Mendes. Louvado seja Deus. Zenilda, Jéssica Mendes, né, o Clemilton, bastante gente acompanhando aqui ao vivo. Deus abençoe a vida de Aleluia, vocês. glória a Deus. Quero pedir até que Amém. vocês compartilhem esse link aí com seus amigos, com seus irmãos. Essa noite será uma noite de grande aprendizado, né? Uma Amém. temática que chama bastante a atenção. Glória a Deus, pastor. Pastor, sobre o seu pastoreio, né? Sobre o seu pastoreio, sobre o seu dia a dia. Vou lhe fazer uma pergunta, né, que eu tenho uma resposta, eu sou pastor, mas eu quero ouvir do senhor, né? O que é ser pastor? Pastor Wanderson, ser pastor é ser guiado pelo Espírito, porque é algo assim interessante que eu muitas das vezes, como o, ao qual o ministério ao qual eu estou hoje, eu muitas das vezes eu tentei organizar e guiar as coisas, mas passou um tempo que eu comecei a compreender que não tem como você guiar, né? Hoje mesmo, ó, até minha esposa tá na live, ela vai confirmar isso, né? Eu saio na rua, ela fala assim, vai lá no mercado fazer tal coisa, né? Se eu não cuidar, eu tô ali já falando com alguém, ministrando para alguém, né? Ou encontro algum amigo que sabe, que eu sei que tá fora do caminho, eu vou conversar com ele, falar, ei, é necessário voltar. Então, a vida de pastoreio tem sido isso. Ela é uma vida que, assim, a gente cuida muito bem da nossa vida, mas é uma vida Sim. que a gente tá interessado na vida do A próximo, né? A gente tá disposição, né, cuidando da pastor? vida das ovelhas, tá cuidando Sim. da vida dos irmãos, no bom sentido, né? Esse cuidar no sentido de guiar para o caminho, com a orientação do Espírito Santo, que nós vamos falar daqui a pouco, né? De conduzir essas pessoas ao caminho, ao caminho certo. A gente tem uma preocupação, né? Com as pessoas, do bem-estar, né, das pessoas. Com Isso é certeza, né, é pastor maravilhoso. Wanderson? É algo assim que é, Deus nos dá a incumbência de cuidar de pessoas. E semana passada eu até falava com o irmão e falava dessa forma. Eu nunca pensei que ia estar cuidando da vossa pessoa, né? Porque a gente sempre, né, via ele, ele tá até na live, né, o Itamar Costa. Se Deus abençoe em nome de Jesus. Então é algo assim que a gente não imagina que nós estamos caminhando pela cidade e passamos por muitas pessoas, mas muitas das vezes o Senhor vai falar bem assim, ó, Pastor Wanderson, Pastor Jaez, é essa pessoa, você precisa cuidar, essa pessoa você precisa amparar. Daí dá um start, né, no nosso coração, no nosso espírito, a gente vai lá, começa a conversar com a pessoa, a orar, e muitas pessoas não entendem, pastor Wanderson, que acha que pastor ele tem uma bola de cristal, e não é assim. O Verdade, pastor não sabe quem é a pessoa que está passando por aflição, quem é aquele que está sofrendo por algo, mas o Espírito é que nos direciona. E verdade. quando o Espírito nos direciona a algo assim, nós começamos a orar, a visitar, daí vai ter o cuidado. Foi o que o senhor perguntou,
né, antes sobre o cuidado, pastoreio. Daí a gente vai se dedicar ao cuidar da pessoa, a orar, convidar para vir para os cultos, né? Verdade. Convidar para participar das programações, igual como um podcast desse, né? Falando sobre, né, a vida de pastoreio, sobre o Espírito Santo. Isso é bom demais, pastor. É maravilhoso. Interessante, o senhor falou sobre algo importante, né? Eu quero fazer um destaque aqui sobre o pastor não ter uma bola de cristal. Muitas vezes acontece aqui é assim, é bem bate-papo, tá, pastor? Bem Sim, pastor. tranquilo, tá? Mas muitas vezes as pessoas, o pastor não me viu, o pastor não me visitou, o pastor, eu tô passando por isso, mas o pastor não veio na minha casa, né? Mas às vezes o pastor não tá nem sabendo o que está acontecendo, né? Então, às vezes a pessoa ela não procura o pastor, um líder da igreja, olha, estou passando por uma situação assim, assim, assado, né? E, enfim, sobre essa questão de não. Se Deus nos revelar, né? Se o Espírito Santo ministrar no nosso coração, sim, se Com não, a gente certeza, né, precisa pastor? que, né? Precisa que os irmãos, É olha, pastor, estou precisando disso, estou precisando verdade. daquilo, daquilo outro, né? Procura o seu pastor, procura um líder. Isso vai facilitar, né? O trabalho, né? Do nosso trabalho, o nosso chamado do trabalho pastoral. Com certeza, pastor. Dando uma ênfase no que o senhor falou, quando a gente vê a caminhada de Cristo, ele estava passando, a palavra diz que ele estava passando pelo caminho. Ele estava no caminho a ministrar em Jerusalém, na Galiléia, e a gente vê que Jesus ele não para e sai escolhendo as pessoas que estão feridas, a mulher que estava com fluxo de sangue, não. Ela vai até Jesus. Não estou aqui referindo que nós somos Cristo, mas nós temos o poder que Cristo nos deu em orar, em abençoar, em expulsar demônios, né, em proclamar cura. O Senhor Jesus nos deu esse poder como pastor, como ministro do Evangelho, nós temos esse poder, né? Então, aquela pessoa que está passando por um momento de aflição, o melhor lugar dela, a melhor coisa que ela tem a fazer é dobrar o joelho, orar e procurar logo um pastor. Dizer, pastor, eu estou passando por isso, eu quero a sua ajuda. Verdade. Porque o pastor não tem como adivinhar. Claro que tem situações que, igual o senhor falou, o Espírito ele direciona. Ele mostra a pessoa, daí nós vamos lá e muitas das vezes nós, e gostaria que os nossos irmãos que estão aí online, a acessado aí, compreendesse isso. Muitas das vezes nós estamos ali a trabalho, estamos trabalhando para a obra de Deus. E essas pessoas, elas precisam chegar até nós e com zelo e está acontecendo. Porque esse é o ideal. O pastor, ele cuida, ele ampara, mas ele também é pessoa. Ele também é Ser um humano. ser humano, que ele vive da mesma forma que todo mundo vive, né? Ele tem família, tem filhos, e precisa organizar isso tudo para estar fazendo a obra que Deus nos chamou. O senhor tocou num assunto muito importante, eu vou entrar nele, né? A gente está nesse campo pessoal ainda do pastor. Sobre família, sobre filhos. O senhor tem uma esposa, né? Sim, Abençoada, glória a para a Deus. glória de Deus. Filhos, o senhor tem Tenho dois, pastor. dois Tenho filhos. dois filhos. No trabalho pastoral, a família, os filhos, dá para conciliar, pastor, tranquilo isso aí? Dá para conciliar em casa, né, com a esposa, com os filhos, os tempos? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque a gente tem visto muitos pastores tendo dificuldade, às vezes, em casa, cuida da igreja, né, mas às vezes tem dificuldade em casa, né, com a família. Por quê? Porque às vezes emprega 80% do tempo, 90% do tempo na igreja e às vezes em casa, né? Como fazer para conciliar esse tempo das ovelhas, esse tempo da igreja e o tempo em casa para que tudo ande bem, né? Até porque se não estiver bem em casa, nos outros Não lugares, tem como, não vai dar muito né? certo. Pastor Wanderson, nós precisamos entender, e principalmente os amigos pastores que estão com a gente aí, que o nosso primeiro ministério é a família. Não tem como se abdicar da família e se entregar ao ministério e esquecer a família. Mas há negociações. Eu lá em casa com minha esposa, a Vanessa, nós temos assim, eu tenho muitas dificuldades ainda, mas nós fizemos alguns acordos. E principalmente mais a parte dela. Aí você fala assim, poxa, pastor, né? As irmãs estão aí ouvindo, estão falando, poxa, pastor, já é de ser machista. Não, principalmente da parte dela, a sensibilidade de entender que nós estamos no ministério ao qual Deus chamou.
quando eu assumi o ministério pastoral, eu fui até ela. Quando o pastor Sérgio chegou até mim com os irmãos que é administrador da igreja, chegou em mim e perguntou, já Edson, né? Eu falei, pastor, eu preciso primeiramente conversar com a minha esposa, O né? outro 50%, né? Só Então, meia resposta isso. que tem aí. E então, quando eu cheguei em casa e mostrei, falei para ela do que nós tínhamos orado e Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, foi onde eu cheguei em casa, ela olhou para mim e falou bem assim: Você está disposto a pagar o preço de não assumir o ministério? Daí eu entendi que ela estava, né, ali somando 50%, né? Então nós assumimos o ministério assim, né, sem nada, mas nós entendemos e nós compreendemos que há uma necessidade de um, né, romper as suas dificuldades para ceder para o outro. O casal, a família, igual eu tenho dois filhos, como eu falei, que é a Sofia e o Samuel, eles também fazem parte do ministério. Não tem como você está liderando uma igreja e os filhos não estão junto no ministério. Os meus filhos, graças a Deus, eles são filhos que são bênçãos, são herança do Senhor. E eu entendo que eles já captaram a ideia, né? No final do ano passado, eles decidiram por conta, não foi obrigação, eles falaram, pai, eu quero batizar. Meu filho, que é o mais novo, Samuel está com 9 anos, ele olhou assim e falei, filho, mas você ainda é novo. Ele falou, pai, eu tenho certeza do que eu quero. Então é algo assim que vai imprimindo. Então, quando o casal ele concilia isso, é muito mais fácil de caminhar. Mas não é fácil, pastor. De início foi difícil, eu tive dificuldades, me dava mais ao ministério, esquecia um pouco em casa, e isso vai conciliando com o tempo, pastor. Vai aprendendo, a gente precisa aprender isso. É isso aí. Pessoal, já deu os 15 minutos. Você vê que o E, papo aqui vai rápido. Até passou um pouquinho de amém, 15 pastor. minutos. A gente vai para uma parada agora, mas vai ser bem rapidinho. 2 minutinhos, hein? Decidi fazer um pouquinho mais curto a nossa parada, nosso café, só para reabastecer aqui o café, né, Amém, pastor? pastor, amém. Nessa parada de 2 minutos, nós já vamos voltar dentro da temática, dentro do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo. Quero te agradecer por esse momento que você esteve aí. Continue aí, vai lá, compartilha aí essa live. A gente já está voltando aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoal, nós estamos de volta. Foi bem rapidinho, tempo para reabastecer os copos aqui, né? Tomar Amém, pastor. uma água gelada. E agora, nesse bloco, a gente vai para a temática, né? Sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo. Mais uma vez, sendo grato, né? Vocês que estão conectados aí, né? Vocês perceberam que no intervalo comercial nosso tem um espaço para anúncio. Então, se você quiser abençoar o nosso programa, né? Quiser abençoar todo esse investimento que foi feito aqui, inclusive, pastor, tem parcela para pagar até o final do ano. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus, pastor. glória a Deus. Então, se tiver alguém que quiser abençoar uma empresa, quer colocar ali a sua logomarca, vai ter espaço, tem espaço. É só entrar em contato conosco aqui, tá bom? Através das nossas redes sociais, que a gente vai estar entrando em contato com vocês, vamos estar conversando, tá bom? Vai ser uma bênção, né? E eu tenho certeza que todo investimento que é feito no reino de Deus, ele produz sempre superior àquilo que é investido. Deus sempre Amém. retorna supervalorizado. Amém? Vamos para a temática, então, pastor, sobre o Espírito Santo, né? Acredito que depois vai ter algumas perguntas aqui, algumas dúvidas, né? Claro, eu até falei com o pastor no off aqui ainda, né? Que a gente, com certeza, a gente não vai falar nem 10%, né? Do que é o Espírito Santo, porque a temática abrange bastante, né? Abrange muita coisa, né? Se falar sobre o Espírito Santo é desafiador, porque é uma temática que envolve, né, dá pra gente falar aqui, dá pra fazer um podcast aqui, pastor, de pelo menos uma semana direto, Com certeza, né, pastor. sobre É muita coisa. o Espírito Santo. Mas vamos começar sobre algo que às vezes as pessoas não se atentam muito, né, sobre o Espírito Santo.
O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito. Porém, ele não é inferior. Ele é a mesma coisa. Os três são um. Enfim. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Como diz lá em Mateus capítulo 28 e a partir do versículo 19. Né? E às vezes a gente não consegue fazer bem essa assimilação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala muito no Espírito Santo, mas às vezes a gente não tem essa visão muito clara. Porque se falar no Pai, falar de Deus, Deus eu, né, conheço muito bem. Jesus, não, Jesus eu conheço muito bem. E a pessoa do Espírito Santo? Aí talvez tenha alguém que está na live aqui que vai dizer assim: ué, mas como assim a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa, Exatamente né? isso. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o Espírito Santo. Né? Alguém, se tiver alguma dúvida a respeito do Espírito Santo, até sugerir aqui para o pastor agora há pouco a respeito de como saber que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, como saber se o que eu vou falar é de Deus ou não é de Deus. Tem muitas dúvidas, né, pastor? Às vezes o Espírito Santo entrega um recado para alguém, para falar com outra pessoa, para ministrar, para orar por alguém, a pessoa pensa, não, isso é de mim. Isso é uma coisa pessoal. Como que eu consigo identificar essas questões, né? Como que eu consigo saber? Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso nesses 30 minutos que nós vamos decorrer aí. Amém, pastor. E o próprio apóstolo Paulo, né, ele vai afirmar claramente a respeito da pessoa, né, do Espírito Santo. Ele vai falar bastante sobre isso, né? E a gente vai entender que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela tem muitas coisas que chamam bastante a nossa atenção. Então, professor, vamos lá desse começo. Essa pessoa do Espírito Santo. Como que eu consigo identificar o Espírito Santo? Como que eu consigo saber que às vezes o toque que eu estou sentindo, aquilo que eu estou sentindo é do Espírito Santo? Como que eu consigo identificar o Espírito Santo? Tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso. Como que eu consigo identificar? Olha, eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu sei que. Pastor Wanderson, os irmãos que estão aí online, para identificar o Espírito Santo, Paulo ele define lá em Romanos 8 que é amortizar a nossa carne. Porque o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele trava uma guerra contra o nosso espírito carnal. Então, Paulo ele define lá que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, né, nós não fazemos, né, as obras da carne, a nossa vontade. As obras da carne são tudo aquilo que nós fazemos de mal. Nós somos, né, ser humanos, né, perdão da palavra aí se os irmãos não me entender, nós somos seres humanos maldosos, né? Paulo, ele define em Romanos, também Romanos 3:23, se eu não me engano, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no verso 24 ele vai dizer da justificação do Senhor. E quando nós somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo, nós cremos nele, né? E assim recebemos o Espírito Santo. Quando nós somos batizados, aí nós somos batizados pela água e pelo Espírito. Nós já recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção. O Espírito Santo ele nos conduz a gente viver, nós vivemos de forma digna do Senhor, né? Nós matamos o velho homem, é aquela simbologia que a gente faz quando nós batizamos alguém, né? O mergulhar nas águas é morrer para este mundo e o imergir nas águas é nascer para este mundo agora com o Espírito Santo. Ele é que nos vai guiar para que nós possamos assim viver segundo a vontade de Deus. E quando nós não fazemos assim, e entenda uma coisa, nós precisamos entender isso, que quando nós estamos seguindo o fluxo das nossas vontades, o Espírito Santo vai nos apontar para as ondas. Ele vai nos direcionar e vai, né, cutucar nós lá e vai dizer assim, já Edson, tá errado isso aí, não é assim não. E tanto é que aqueles que são guiados pelo Espírito, quando ele está a ponto de fazer algo errado, aquilo se torna um transtorno, uma tormenta. Aqueles Verdade. que vivem, né, no Espírito, aqueles que vivem guiados pelo Espírito. Ele vai olhar assim e vai falar, tá errado mesmo. E pode até tentar fazer, mas ele já vai fazer sabendo.
que tá errado, que Deus vai condenar, pode vir um castigo sobre ele. E logo quem tem o Espírito, logo já, né, quando dá esse start aí, ele já fala assim, me perdoa, eu errei. O Espírito tá me guiando aqui, eu tô fazendo errado. Ele cobra, né, pastor? Ele Cobra. exerce uma cobrança sobre a nossa vida de maneira assim que como o senhor acabou de dizer mesmo, conduzindo mesmo. É, de maneira nenhuma, uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela vai ser enganada, né? Porque o Espírito Santo, ele tá 24 horas ali. Então, naquele momento, naquela situação, o Espírito Santo, ele vai dizer no coração dessa pessoa. Sim, Então, veja bem, muitas pessoas a gente falou sobre como saber que é o Espírito Santo, como não saber, né? Às vezes tem dúvidas em si, mas como é que eu posso dizer? Esse apavoramento, às vezes, essa mão suando, essa agonia, às vezes, que, né, você só pensou em fazer algo, ou talvez você está fazendo algo, o Espírito Santo ele começa a te incomodar, é a palavra correta, né? Incomodar, exatamente. ele começa a mover no seu interior de maneira que você pode. Talvez você nem é aquela pessoa do ciclo de oração, naquela pessoa do jejum da consagração. Você é uma pessoa que serve a Deus, que vai na igreja, que participa. Você vai perceber que o Espírito Santo ele vai começar, né, a fazer algumas cobranças. Eu Exatamente. estou lembrando aqui, pastor, teve uma situação na minha vida. Olha como é importante pedir a orientação de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo. Eu estava fechando um negócio, né? Antes de estar pastoreando aqui em Buritis, eu era empresário, tinha uma empresa de pintura, né? Lá na frente eu vou contar ainda como que foi, né? Mas eu fui fechar um contrato, né? E no fechamento daquele contrato, a pessoa foi na minha casa para fechar aquele contrato, enfim, a gente conversou, mas eu não senti muita firmeza. Eu já não me senti muito legal ali na conversa. Eu disse, então vamos fazer um contrato, né? Porque o contrato já vai dar um amparo maior. Mas aí eu tava pensando, e aí eu conversando já com a pessoa em casa, no jantar já, no dia do fechamento do contrato, aí eu disse, falando ali com a pessoa, mas eu disse pro Espírito Santo, eu digo, Espírito Santo, me guia. Se for para esse negócio de, ainda lembro com as palavras, eu disse, se for para isso gerar transtorno, dor de cabeça, talvez até eu perder a amizade com essa pessoa, não permita que dê certo. Intervém, faz alguma coisa, mas eu já estava naquele momento que eu estava diante da pessoa, né? E aí a gente juntou e tá, vamos fazer o fechamento do contrato, vamos. Aí eu fui no escritório, imprimi ali a página que já estava pronta só para imprimir, assinar, imprimi. Aí eu assinei, aí a pessoa foi assinar e errou a assinatura. Aí eu digo, não, não tem problema, a impressora está aqui, eu vou imprimir outra página. Eu imprimi outra página. Aí a pessoa foi assinar e errou de novo a própria assinatura. Aí naquele momento o Espírito Santo já disse, olha, a resposta já está aí, né? Aí eu ainda pensei, não, vou imprimir mais uma página. Imprimi mais uma página, aí a pessoa errou de novo a assinatura. Aí falou, não, com esse negocinho aqui não vai passar no cartório, não vai dar certo na hora de autenticar. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse contrato para lá? Eu acho que não é interessante essa proposta de trabalho, esse serviço. Vamos deixar quieto? Aí a pessoa disse assim: não, eu pensei a mesma coisa. Eu falei: amém, glória a Deus. Então vamos deixar quieto. Sabe? Então eu Amém, percebi Deus. que eu pedi para Deus naquele momento, né, uma intervenção de Deus. Eu percebi que houve uma intervenção de Deus. O que poderia acontecer a partir daquilo? Poderia acontecer que talvez eu poderia desentender, a pessoa poderia desentender comigo, né? Era muitos detalhes, muitas coisas envolvendo valores, e eu percebi que Deus ele permitiu o melhor, né, naquele momento. Então, aí onde entra a questão de pedir a direção de Deus, pedir a direção do Espírito Santo quando nós vamos fazer algo, né? Eu confesso que eu errei naquele momento, porque Sim, eu pastor. deixei para fazer isso no momento, ali na hora. Eu poderia ter feito antes. Se eu tivesse feito antes, eu nem chegaria na mesa da parte da assinatura do contrato. Deus já tinha intervido antes, Deus já tinha ministrado no meu coração, talvez até mesmo antes da proposta em si, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância, pastor, de pedir,
a orientação de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo quando nós vamos tomar decisões importantes na Sim. nossa vida. É algo, pastor. Como nós estamos falando do Espírito Santo, é necessário pautar ele na Bíblia, apresentar ele na Bíblia, porque ele nos direciona dessa forma. Paulo, em Efésios, ele vai nos direcionar de uma forma muito simples, dizendo que o Espírito Santo, em Efésios 1, ele vai direcionar dizendo que o Espírito Santo ele é quem nos ensina, nos ilumina, ele esclarece e nos santifica. E produz em nós, então, o fruto do Espírito Santo, né? Então, quando nós olhamos para a vontade do Espírito, nós vemos lá em Efésios 1:13, eu não li o texto, ele diz assim: em quem também, né, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, né, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Paulo ele vai mostrar aqui claramente que esse Espírito ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos direciona. Daí, quando ele diz que, né, que o fruto do Espírito, também no verso 18, que ele diz assim: tendo iluminado os vossos olhos de entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua e a herança dos santos. Quando nós olhamos que Paulo ele nos mostra que o Espírito ele faz gerar em nós fruto do Espírito, é como nós olhássemos, pastor, por uma pocã. É um fruto, mas nela tem vários gomos, vários gominhos. O fruto do Espírito é isso. Gálatas 5:22, ele vai nos mostrar dessa forma, ele vai dizer assim, tá bem aqui na nossa frente, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. E contra essas coisas não há lei, né? Quando nós vivemos segundo a vontade do Espírito, nós vamos gerar fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então, é muito fácil identificar aqueles que vivem segundo o Espírito Santo. É muito fácil identificar aqueles que vivem segundo a vontade do Espírito. Eles vivem uma vida de bondade, uma vida de amabilidade, ele tem gozo, ele tem alegria, ele tem paz. Então, quem são guiados? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são guiados para um espírito de ensinamento, um espírito que o leva a conhecer a verdade. Né? João 8:32 ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. O espírito que faz essa condução em nossas vidas. Porque, Pastor Wanders, quando nós falamos assim, é necessário você aceitar a Jesus Cristo. Quando nós falamos para uma pessoa isso, nós vamos falar como Jesus falou para Nicodemos. E Nicodemos ele olha para Jesus, ele diz assim: como pode eu velho nascer de novo? E Jesus então vai afirmar para ele dizendo: o vento sopra, você não sabe para onde ele vai, mas ele está manifestado ali, ele está presente ali. O Espírito ele está presente naqueles que querem, né, a salvação, naqueles que creem em Jesus Cristo. Interessante, pastor, aqui em Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 26, ele diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Né? Ele diz assim que ele nos ajuda, né, na nossa fraqueza, né? Ele nos ajuda, às vezes até no momento em que eu vou orar a Deus, eu não consigo orar a Deus expressando tudo Sim, aquilo que eu deveria expressar nas minhas orações, mas ele está dizendo ali que ele interpreta, né? Ele faz esse trabalho, né? Essa ajuda, ele nos ajuda, ele nos fortalece, né? Ele está conosco. Eu olhando um pouquinho sim, mais, pastor. mais cedo sobre a questão do Espírito Santo, às vezes alguém pergunta, mas a partir de que momento que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? A partir do momento que eu creio em Jesus, a partir do momento que eu creio na palavra de Deus, né? A partir do momento que eu estou crendo que eu nasci de novo, né?
acabou de dizer Sim, agora que eu estou vivendo uma nova vida em Deus, né? O Espírito Santo, ele já habita em mim, né? Então, isso é muito interessante, né? Ele vai me ajudar, ele vai me conduzir, né? isso. É por isso que eu preciso pedir também a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo para me conduzir. Eu estava falando sobre a questão das decisões importantes na nossa vida, né? Pedir a ajuda de Deus. Pedir Isso. às vezes nós tomamos decisões importantíssimas na nossa vida. O nosso áudio aqui parece que cortou, né? Eu vou dar uma verificadinha, então vou precisar. Tá sem áudio, é isso? Eu vou precisar chamar então um intervalo rapidinho, a gente já segue na sequência. Renilda. Glória a Deus, pastor. Tem os irmãos da Igreja Batista Buritis aí estão Estão em aí peso com a aí, hein, gente aí. pastor? Glória a Deus, irmãos. Ricardo Um Henrique, abraço. né? O Ricardo Henrique disse que estava mudo lá, eu acredito que deve ter voltado. Tá conseguindo captar o nosso áudio aí? Meu Jesus, né, pastor? Acontece, Faz parte. no ao vivo acontece mesmo. Mas depois a gente tá gravando tudinho ali, né? O Ricardo disse que voltou. Amém, glória a Deus. Então, a gente vai dar continuidade, né? Estava mudo, eu acredito que pode ser um probleminha na internet, né? O Lucas disse que está ouvindo lá normalmente. Então, quero agradecer vocês, queridos, agradecer vocês, né, por estar acompanhando, né, nosso podcast hoje. Hoje tem bastante participações. Eu estou aqui com o pastor Jaedson e a gente está falando sobre isso. A gente não consegue, não vamos conseguir responder. Hoje tem bastante participação, bastante. Sim, glória a Deus. é, 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 então a gente não vai conseguir responder muita coisa. A gente vai selecionar aqui algumas perguntas para a gente estar conversando sobre. Eu acho que esse podcast vai ter que durar 2 horas, pastor, porque Ei, glória a uma Deus. hora não vai dar nem para introduzir. Pastor Wanderson, É, a- desculpa, pastor. pode falar, pastor. Dando uma ênfase no versículo que o senhor leu, lá de Romanos 8:26, o senhor até falou, né, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, da forma que nós devemos pedir. E a palavra ela é bem clara, que ela exorta sim. Paulo exorta dessa forma, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, Isso, né? convém, verdade. Então, Essa parte aí. isso é algo que nós precisamos entender. Ah, pastor, é só orar em nome de Jesus Cristo e o Espírito vai intervir? Não, não é só assim. Nós precisamos orar e de uma forma bem clara, né? Orar e pedir para que o Espírito molde em nós e trabalhe em nós como convém. Né? Tiago, se eu não me engano, Tiago 4, ele vai dizer que nós oramos e pedimos comum, mas ele é soberano, ele é Senhor, ele é, né, uma divindade, ele é algo que vem de Deus. Nós precisamos olhar para o Espírito Santo com olhar de glorificação, de exultação, né, porque ele é o Espírito de Deus. Nós não podemos assim ficar olhar para esse Espírito e dizer somente assim, mas esse Espírito é o próprio Jesus Cristo. A definição da Bíblia, ela diz que ele é o próprio Deus, ele é o próprio Senhor. É Então, trino, né, pastor? né, Pai, o Filho e o Espírito Espírito é um Santo, ele é só. um só. Então, Né? Eu ouvi até uma pergunta assim: eu devo adorar o Espírito Santo? Claro, né? com O Espírito certeza, né? Santo é Deus, Deus é o Espírito Santo, é Jesus, os três são um, né? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Justamente porque às vezes falta um pouco, eu acredito que essa temática a gente vai ter que continuar nela Pastor, depois, porque é tem aquela muita, eu situação. vejo aqui que tem muita Sim, dúvida aqui, né? Tem muita dúvida e as pessoas estão gostando, tem bastante amém. gente aí, né? Então, queridos, é um assunto muito amplo, né? Falar sobre o Espírito Santo
é muito amplo, né? O pastor entrou Sim. numa parte que é muito, muito interessante também, que é a questão do pecado sem perdão, né? Que a Bíblia vai dizer, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que pecado é esse que eu não posso cometer de maneira nenhuma, né? Porque eu posso perder definitivamente a minha entrada no céu. Eu li a respeito, né? Estive estudando por esses dias a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro é preciso saber quem é o Espírito Santo, é preciso saber as obras de Deus para alguém poder blasfemar contra o Espírito Santo, Sim. né? É dar uma tirar o crédito, né? Isso, pastor. Então é lançar, vou colocar de uma maneira que as pessoas consigam entender, é ver uma obra, uma manifestação de Deus e dizer até como alguns disseram para Jesus, né? Falaram assim, não, ele está possuído por demônios. Isso aí quem está fazendo não é coisa de Deus, isso é coisa dos demônios. Os demônios estão em Jesus. Olha só o É nível o que que está chegou, descrito lá em né? Mateus, né, e Isso. Marcos 3. Ele direciona sobre isso, né? Os escribas e os fariseus, a gente pode dizer com clareza que eles blasfemaram contra o Espírito, porque eles não creram em Jesus. E é muito, desculpa a palavra aqui, é muito louco a pessoa dizer que não crê em Jesus, que não crê em Deus, e muito menos no Espírito, sendo que o próprio Deus ele criou todas as coisas. Então, quando a gente olha lá para Gênesis 1, né, aqueles que têm a visão que o mundo foi feito pelo Big Bang, né, houve uma explosão e tal, mas Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E ele mostra ali na definição, deixa eu dar uma esclarecida na minha mente aqui, que isso é nervoso, gente, faz parte. Normal, Ele passar diz, no princípio ao criou vivo é assim. Deus os céus e a terra era sem forma E e vazio. vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Antes da formação, o Espírito já estava lá. Tá entendendo? Tanto que na Então, criação do homem, o próprio Deus disse: façamos, façamos. né, o homem, a O nossa Espírito imagem, a estava nossa lá. semelhança. Então, ele já estava Então, lá. é muito louco, pastor Wanderson, assim, essa forma chula de eu falar aqui, é muito louco a pessoa dizer, eu não creio no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, eu não creio em Jesus Cristo, sendo que o próprio texto que nós acabamos de ler, é Deus quem envia esse Espírito para os discípulos de Jesus. É Deus que direciona esse Espírito agora que vai nos ajudar a caminhar, a prosseguir. É isso aí. Olha, pastor, vocês que estão assistindo, teve aqueles cortes, né? Aquela falha no áudio. Agora eu tô percebendo aqui, né? A Priscila tá me avisando aqui que as nossas câmeras, as duas, pararam aqui, pastor. Eita, Olha só que Jesus. coisa, né? A briga espiritual aí, o negócio tá meio forte aí, mas Ajuda nós aí em tá. oração. Levanta o clamor aí. Mas, queridos, você que perdeu uma parte ali, né? A gente vai ficar com essa câmera principal aqui agora, porque as outras duas nossas parou, não sei qual foi o motivo, mas a gente vai dar uma verificada. E você que perdeu um pedaço ali, não se preocupe, o nosso programa está sendo gravado também, né? E depois a gente vai disponibilizar na sexta-feira, todo esse episódio ele vai ficar disponível lá, você pode rever, né, quantas vezes você quiser. Né? Olha, Amém. pastor, o tempo já foi, o tempo Glória a já Deus. foi, a hora passou muito É pouco, rápido, né, não, não, pastor? Pouco não deu tempo. nem para introduzir, não deu para responder muitas questões aqui, né? A gente vai fazer uma parada novamente aqui agora para a gente dar mais uma verificada do que aconteceu. Se de repente se cair aí a live, você pode voltar lá no nosso programa lá que a gente vai ter continuidade, a gente vai dar uma verificada o que aconteceu, né? Mas é isso mesmo. Falar sobre Deus aqui, tá aqui o tema, aqui, falando sobre Deus no podcast. Se tem um lado que não vai ficar agradável com isso, É a é o guerra outro, né? espiritual. A gente não deve espiritualizar tudo, não sou aquele que não espiritualiza tudo, mas com certeza o adversário não fica feliz em ver pessoas sendo, né, abençoadas, vendo essa palavra de Deus chegando na tua vida, na tua casa nesse momento, e o adversário ele se enfurece. Mas continue com a gente vai dar uma parada rapidinho, vamos ver o que aconteceu, daí a gente já retorna na sequência.
Glória a Deus. Retornamos aqui, né? Tivemos problemas técnicos hoje aqui, mas não sei Faz se é, parte, não pastor. sei se é a Vamos ver. internet, eu só sei que eu acredito que não, você está conseguindo ouvir aí, tranquilo, né? Mas as nossas câmeras elas resolveram parar, né? Não sei o que aconteceu, mas enfim, tem um lado bom, pastor. O lado bom é que o pastor vai ter que voltar aqui para fazer a parte 2, né? Eita, glória a Nesse, Deus. nesse falando sobre Deus, falando sobre o Espírito Santo. Tem muitas, eu vi que tem muitas dúvidas, a gente precisa esclarecer melhor. Então, a gente não conseguiu também no chat aqui hum, respondemos poucas pessoas, então a gente vai precisar fazer esse retorno. Nós não perdemos o conteúdo que está ali, tá bom? O conteúdo está todo ali e a gente vai retornar, pastor, né? Amém, Um pastor. outro Estamos dia à e disposição. já selecionar lá no chat várias perguntas em que a gente vai estar respondendo, né? Agradecendo aí essa oportunidade. Dava para ir fazer mais uma hora, né, pastor? Dá tranquilo. Dava para fazer mais uma hora, mas infelizmente, queridos, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco, né? Mesmo eu percebi que mesmo dando uns problemas técnicos de áudio e de vídeo, as pessoas continuaram, gostaram do tema. Então a gente vai fazer um parte 2, tá bom? Vamos fazer um parte 2 aqui com o pastor Jaedson, ele vai voltar, né? Tem várias perguntas que eu achei interessantíssimas lá, mas não dá para continuar, né? Só nessa câmera não fica bom. E a gente vai solucionar também essas questões técnicas. Pastor, muito obrigado mesmo pela sua Amém, pastor. presença, pela sua Glória a Deus. participação, pela sua contribuição. Um prazer enorme receber o senhor aqui, né? E eu sei que você vai voltar, já ficamos Vamos sim. felizes por isso, né? Para fazer Glória a esse Deus, parte pastor. 2 aí do Espírito Santo. Quero agradecer a sua vida, a sua igreja, a sua Amém. família. Amém? Que Deus possa continuar abençoando aí a sua vida em nome de Jesus. Vou passar as considerações finais para o senhor. Se eu tiver a rede social da igreja, do pastor, pode passar, as pessoas vão, né, vão lhe seguir, vão conhecer melhor o seu trabalho. A palavra é contigo. Amém. Pastor Wanderson, aos irmãos que estão aí online ainda, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E, pastor, nós vamos voltar sim, vamos falar mais sobre o Espírito Santo, sobre esse Espírito que nos direciona, que nos capacita, que nos consola, né? E eu gostaria de convidar os nossos amigos, irmãos, a estar sempre lá, ligados lá na nossa página, né, no Instagram, da Igreja Batista Buritis, né, a gente tem postado as nossas programações, né, hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estávamos na oração, né, toda segunda-feira a gente está lá orando, né, abençoando, né, apresentando a vida da nossa cidade na presença do Senhor. Então, assim, eu quero agradecer mesmo, pastor Wanderson, irmã Priscila que está ali, né, na contra-regra ali, organizando, editando o vídeo. Infelizmente, assim, nós teve esse imprevisto, mas vamos voltar, pastor, falar mais, Infelizmente e né? felizmente, Não, né? sim, com E porque certeza. aí agora você vai voltar. Glória a Deus, pastor. Porque muitas pessoas estão acompanhando e eu creio que falar do Espírito Santo, pastor, como nós falamos, nós não conseguimos falar tudo, Né? Não né? conseguimos nem É, introduzir é muito, É muito amplo, né, né? pastor? É Tem muito muita amplo. coisa para falar. Então, assim, gostaria de agradecer, né, aos irmãos do Ministério da Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular, aos irmãos, né, da Igreja Batista Buritis, tem o pastor Leandro, né, pastor, lá em Ariquemes, né, Pastor Fernando, Fernando. perdão, eu tenho problema em trocar nome. Pastor Fernando, Deus abençoe o pastor aí. Teve algumas perguntas lá que nós vamos É bem procurar, interessante, bem né, interessante. direcionar e responder aos irmãos, né? Não que nós somos entendedores de tudo, mas É nós estamos verdade. aqui para aprender, Pra pastor. aprender, E assim, exatamente. aprender e passar o que a gente aprendeu, né, para aqueles que estão a ouvir e trocar essas de tudo que Deus tem nos chamado para fazer aqui nesse tempo. Lá, Em Arlete nome de Fernandes está Jesus. dizendo, Pastor Jaedson é bênção Amém. pura, é Glória a bênção Deus. mesmo. Pastor Irmã Jaedson Arete, Deus é abençoe em nome bênção. de Jesus, né? Pastor, eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos lá, a irmã Márcia, Leandra, irmã Zenilda Kiel, lá na linha C50, lá Glória a longe, Deus. Lá no né? Que sítio, Deus né? Tá abençoe ouvindo, tá a sendo vida de edificado. vocês, em nome de Jesus, né? Pastor, muito obrigado, né? Pastor, a Possamos, honra é toda nossa, glória a Deus. né? Agradeço a vocês também que estiveram aí ligados com a gente. Finalizando aqui a nossa transmissão,
Eu acredito que várias pessoas compartilharam, né, pela quantidade de pessoas que estiveram conosco hoje, né? Quero agradecer, né, todos vocês. Na quarta-feira já vai sair alguns cortes aqui do podcast. Na sexta-feira sai o episódio completo, né? A parte um, porque a parte 2 a gente vai fazer depois, Glória a né? Deus. E quero agradecer, né? Que você tenha aí uma semana de bênção em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus.